WhatsApp 2720-0661. Unimed Campos. Pode contar. Sete horas e 57 minutos em Campos. De volta com Folha no Ar ao vivo aqui pela Folha FM. Voltamos no oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar. Campos segue com o tempo nublado. O sol chegou a dar um sinalzinho ali, mostrar as caras, mas já voltou a ficar nublado. O tempo deve ficar instável hoje, assim, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia. Dá um refresco pra gente, porque tem o quê? Quase 20 dias de calorão aí, né? Não sei se vocês... Assim, essa questão de sensação térmica depende muito de cada um. Às vezes o cara tá no ar-condicionado o dia inteiro, mas não vi calor hoje, não. O camarada tá lá no... Como diz Teseu mais cedo, aqui, na marretada. Uma vez eu quase passo mal na plataforma, deu uma emergência, tive que abrir e fechar um monte de válvula de uma vez, o sol nesse verão do Rio. Cara, eu ia dando... Pano branco, né? Pano branco. Teto preto, pano preto, pano branco, dá uns trem realmente bravo. Agora, para hoje, então, a temperatura vai diminuir um pouco, ficar abaixo dos 30, que estava sempre passando os 30, 32, 33. Estamos em maio, hein? Estamos dezena de maio. Era para estar frio. Já para dar um... Tá na mão do estagiário lá. Esse clima aí, né? 24 graus agora. No programa de hoje com a Luiz Abreu Barbosa, com o Edmundo Siqueira, estamos conversando com o Teseu Bezerra, que é petista, é presidente do Sindipetro NF e é petroleiro também. O Edmundo, eu peço a você a gentileza de abrir esse bloco aí, por favor. Teseu, a gente tem duas perguntas aqui no grupo do WhatsApp do programa, né, do blog Opiniões. Uma da Silvana Venâncio, jornalista, ela pergunta: Teseu, a decisão do presidente Lula de trocar o comando da Petrobras, na sua opinião, foi acertada? E aí a gente tem também a do Gabriel Rangel, que é subprocurador aqui de Campos, que também complementa essa questão para você. Bom dia a todos. Primeiramente, parabenizo a Folha pela relevância do debate, dolarização do combustível, e convido pela atuação, e é o convidado pela atuação do Sindipetro. E aí ele faz a pergunta: desde a chegada de Pedro Parente em maio de 2016, logo após Michel Temer assumir a presidência da República, já foram 8 presidentes da estatal, com a maior parte deles saindo por pressão política. Pois bem, sem adentrar no fla-flu direita-esquerda, gostaria de saber do entrevistado como conciliar a necessidade de reconstrução da Petrobras após a Lava Jato com o interesse público peculiar desta pessoa jurídica de direito privado. Vale lembrar que a Petrobras é economia mista, né? Como administrar o valor desta commodity global com equilíbrio orçamentário, financeiro e público-privado? Essa segunda foi do Gabriel? Gabriel. Tá. Primeiro, agradecer pelas perguntas, né? Tanto Silvana como o Gabriel, tentei anotar aqui. Primeiro, sobre essa questão da Petrobras, ela trocar de presidente, né? O Jean Paul, ele que foi da frente parlamentar em defesa da Petrobras, do setor petróleo, da indústria naval, foi assim, o gabinete dele quanto senador, ele era nosso QG em Brasília, para defender a Petrobras, denunciar os absurdos que estavam acontecendo em relação às vendas que estavam acontecendo na Petrobras de empresas do sistema Petrobras abaixo do preço de mercado, as próprias vendas que iam transformar as refinarias, e a gente hoje pode falar, a gente estava certo naquele tempo. Refinaria de Manaus, ela foi vendida para um grupo regional,
não tem nenhuma outra refinaria na região. Lá eles pagam quase R$1 mais caro nos combustíveis por conta do monopólio privado regional que foi criado. Então, o Jean Paul, assim como na refinaria Landolfo Alves, na Bahia, que hoje é da Selen, também é o outro monopólio regional privado, eles botam o preço que eles querem. E a Petrobras não dá mais conta de ir lá e equilibrar o preço, jogar o preço para baixo e garantir um valor minimamente justo de combustível para aquela população daquelas regiões, né? Hoje a gente olha e fala, a gente avisou lá atrás, lutou, brigou, fez greve e infelizmente vendeu mesmo assim. Então o Jean Paul, ele teve esse histórico recente conosco de ser um companheiro de verdade em defesa da Petrobras, dos interesses do povo brasileiro. E ele chega na Petrobras com muitas missões, né? Ele teve e cumpriu em grande parte as missões que lhes foram dadas, a exemplo da recomposição de efetivo. Nós tivemos aí, nesse último ano, um grande número de entradas dos trabalhadores da Petrobras, inclusive chamando o cadastro de reserva, que não é uma coisa normal, né? Normalmente o concurso, você prevê ali o número de vagas, o cadastro de reserva serve para suprir normalmente a necessidade de um ou do outro, caso alguém que não tinha um diploma, alguém que não quis vir trabalhar na Petrobras, você chama o seguinte. Então ele zerou o cadastro de reserva do concurso de nível superior, por exemplo. O de nível médio também, que teve ano passado, a ideia é zerar esse cadastro de reserva, porque a gente tem um déficit de pessoal muito grande, principalmente para a Petrobras, que a gente acredita, né, nós da FUP fomos a primeira entidade em 2022, onde o Aloysio Mercadante esteve visitando enquanto coordenador da construção do programa de governo da Petrobras. Ele foi, em primeiro lugar, foi na Federação Única dos Petroleiros lá no Rio, estava lá naturalmente, enfim, estava à mesa, e a gente ajudou a construir o programa de governo do presidente Lula nesse setor de óleo, de energia, óleo e gás. E a gente, a partir dessa construção, a gente tem um programa de governo que nós ajudamos a construir. E esse programa ele ganhou as eleições de 2022 e é esse programa que a gente vai defender que aconteça. E o Jean Paul, ele conseguiu ali, em parte, fazer isso. Tem essa questão da transição energética, que também começou a caminhar, porém alguns enfrentamentos não foram, algumas entregas, não vou nem falar enfrentamentos não, algumas entregas não conseguiram ser feitas pelo Jean Paul, né? A exemplo da indústria naval, a gente não conseguiu de fato ter subsídio e substância para dizer, não, daqui a 2 anos vai ter uma plataforma sendo construída em Angra dos Reis, uma lá no estaleiro de Pojuca, lá em Pernambuco, lá no Rio Grande do Sul vai ter uma plataforma sendo construída. Então nós não temos hoje essa entrega e não temos previsão de acontecer essa entrega. Tinha muita apresentação de slide bonita e não conseguia ter a entrega de fato. O afretamento, que é uma assombração que assola, por exemplo, a Bacia de Campos aqui. Nós tínhamos 10 plataformas próprias no campo de Marlim e hoje são 2 afretadas. O que isso quer dizer, Aloysio, Edmundo, Nogueira, e os nossos ouvintes, Silvano, Gabriel? Isso quer dizer que, ao invés de plataformas que sejam controladas pela Petrobras, ela alugou e aluga com a mão de obra. A mão de obra, por exemplo, o Geplat de afretada, 99% delas é um gringo que é o Geplat. É o OEM que a gente chama. A gente, aqui nas plataformas da Petrobras, nós tínhamos garantias de que os trabalhadores que estavam nas plataformas aqui da Bacia de Campos, eles eram da região. Eram trabalhadores aqui de Campos, de Macaé, trabalhador, e aí de São Francisco, só o que tem Itaperuna, Pociúncula, Muriaé. Então você tinha toda uma massa de trabalhadores dessas regiões e a gente sabe, qualquer um que acompanha minimamente o setor petróleo sabe o quanto tem trabalhadores dessa região e nas afretadas em geral eles trazem do Rio esses trabalhadores. Eles trazem, tem gente do Brasil inteiro, como tem na Petrobras também, né? Eu mesmo embarcava antigamente, morava em Fortaleza, mas quando a gente tem esse movimento, você tem o esvaziamento da mão de obra regional. Então, a gente tem combatido o afretamento em várias falas. A própria questão do conteúdo local, que ele não se dá somente na construção de plataformas, mas nas próprias expansão das refinarias. A forma como você contrata para fazer a expansão de refinaria, você garante que aquele material vai ser do Brasil, a mão de obra utilizada vai ser da região. Então, assim, não se conseguiu fazer essas entregas e esses enfrentamentos.
E eu acho que a gota d'água foi a questão do dividendo, né, extraordinário, que o governo tinha dado orientação para que se votasse contra os dividendos extraordinários. E o Jean Paul, pelo que vazou na mídia, né, a gente viu aí que o Jean Paul ele votou, ele se absteve Então a Magda ela já sabe qual é a missão dela nesse momento. A Magda, quando chega e senta no assento da Petrobras, ela já sabe que a missão dela é exatamente fazer, além das entregas que Jean Paul estava fazendo, fazer essas entregas dentro da Petrobras. Deixa eu fazer um pouco o advogado do diabo aqui. Eu respondo a do Gabriel junto com a sua pergunta. Mas pode falar. Não, você quer completar? Não, pode falar. Eu já tenho eu acho que eu vou levar para o outro lado, então acho melhor você... Não, então tá. Já em relação ao que o Gabriel coloca, a gente tem falado, né, e aí o lavajatismo virou quase uma militância também, né? Tem adesivo, apoia a Lava Jato, então tem gente que... E a Lava Jato, na verdade, hoje a gente já tem o próprio Sérgio Moro ter assumido o Ministério da Justiça, ter assumido do governo Bolsonaro, que ele ajudou a eleger em 2018. Em seguida, ele se candidata a senador e ganha a eleição. Então você já vê que realmente tinha uma intenção política. O próprio Dallagnol, procurador do Ministério Público lá do Paraná, que, enfim, foi até cassado já. E a Lava Jato, ela tinha uma missão. Qual era a missão da Lava Jato? Não era combater a corrupção. Isso era o pano de fundo da Lava Jato. A grande missão da Lava Jato era privatizar a Petrobras. Essa era a missão da Lava Jato. E no mundo do petróleo, as estatais, elas operam mais de 80% das empresas do mundo do petróleo. De norte a sul, de leste a oeste do nosso globo terrestre, funciona dessa forma. Por quê? Porque é um bem estratégico, é onde você garante a soberania energética, onde você garante que a população vai estar abastecida por gasolina, por diesel. Então, os países que têm petróleo, eles funcionam dessa forma. Então, ele não conseguindo cumprir essa missão, qual foi o legado da Lava Jato? O legado que a Lava Jato deixou na Petrobras? Ela deixou a Petrobras uma grande máquina de distribuir dividendo. E hoje funciona assim. A Petrobras ela não é mais uma empresa, quer dizer, ela não vai deixar nunca de ser uma empresa que impulsiona a economia do Brasil. Ela, com os lavajatistas ou sem os lavajatistas, ela é. Só que a capacidade que ela tem de fazer isso, de fomentar a indústria, de fomentar o comércio, de regionalizar as suas atividades, de trazer o emprego, o desenvolvimento, de fomentar a pesquisa, a Petrobras sozinha é a empresa que mais investe em pesquisa. Mais de 50% dos investimentos em pesquisa no Brasil vem da Petrobras até hoje. Então, é essa Petrobras que a gente acredita, com parceria com as universidades, com parceria... E eu trago aqui pela realidade do IFE, sou muito amigo do Jefferson, o Vitor também, o professor Raul, que era reitor da UENF, agora a Rosana, nova reitora. Todas essas universidades, todos esses lugares, eles tinham parcerias com a Petrobras para montar laboratórios, para fazer... E isso não era desvio de recurso, não, era investimento em educação, era investimento na região, investimento em qualificação... E hoje não. Hoje a Petrobras não tem mais parceria. Não tem por quê? Porque ela virou uma grande máquina de distribuir dividendos. Então, esse combate ao lavajatismo que ficou de legado dentro da Petrobras é o combate à lógica de que a Petrobras ela tem que ser uma empresa de distribuir dividendos. Ela tem que ser uma empresa que pensa no desenvolvimento do nosso país de forma regional. A Petrobras é forte na Bacia de Campos, tem mais de 10 mil funcionários aqui trabalhando na região. Pronto, vamos lá, tem que investir na região, tem que fazer parceria com as universidades, tem que trazer de forma estratégica, pensar no desenvolvimento regional, qual o legado que vai ficar após o fim do ciclo do petróleo na região. Então, a Petrobras ela tem que ter esse papel, não só aqui, como em Sergipe, como na Bahia, como no Ceará, como no Rio Grande do Norte. Então, você tem... esse é um dos entraves que nós temos hoje e que vai ser um desafio para a Magda. Porque eles procedimentaram, e isso vai desde a lei das estatais, que ela é extremamente restritiva hoje em relação a várias coisas, até os procedimentos internos, os padrões internos. O normativo que foi criado foi para o Estatuto da Petrobras, ele não fala em desenvolvimento social, ele fala em garantir de retorno para os acionistas, é a missão da Petrobras. Então é um enfrentamento muito grande que tem que ser feito pela Magda para conseguir vencer isso. E o Jean Paul ele ficava ainda muito morno em relação a esse enfrentamento, em relação a esse legado negativo na nossa visão, que a Lava Jato deixou de pensar a Petrobras somente para os acionistas e não para o povo brasileiro.
Você percebe aí na sua fala, e uma assunção de posição pelo Síndico Perto, por óbvio. Sim. É um confronto entre duas escolas clássicas de pensamento econômico, nacional-desenvolvimentista, que é o seu caso, e liberal, que foi o caso da administração federal anterior, né? E é bom lembrar, por exemplo, foi citado que a Noruega, na Noruega é petróleo estatal. É bom lembrar disso. Não é só na Nigéria, não, na Noruega também. Sim. E tem um dos maiores e melhores fundos de ROD de investimento e mais bem administrado. Em relação à questão de pesquisa, eu trabalhei no ENF ali nos anos 90. Eu sou adepto do Barro Vermelho, que o pessoal dizia antigamente. Que você chegava lá no ENF eu tinha Paraty branca. A Paraty chegava branca, saía ocre, né? Isso é da cor do Colégio Teseu, do Barro Vermelho. E eu me lembro que eu conheci o pessoal lá, na época, Darcy preocupado com a coisa do petróleo, que desenvolvia pesquisa de diamante artificial para broca de prospecção marinha de petróleo, né? Então, realmente, a Petrobras sempre teve... Eu estou falando por testemunho, tá? Desde os anos 90, né? Mas, Teseu, a gente tem... nessa 2018 e 2022, logicamente que ali é óbvio que houve interferência política, né? Lula foi tirado da eleição, né? Isso basta enxergar, isso não é questão de pensamento político, é enxergar o que houve, né? Você divulga uma delação que você não aceita no juízo da ação penal há 8 dias do primeiro turno, você não aceitou aquela delação do Palocci e você aceita depois ser ministro da pessoa. Quer dizer, só 2 mais 2 não são 25. Mas também Lula, assim que ele volta, a primeira vez que ele vai ao Jornal Nacional, na campanha do ano passado, ele admite que houve corrupção na Petrobras. Uma coisa não anula a outra, né? Uma reunião, quando a Magda estava já indicada para assumir, que ela teve com Lula, foi para a retomada de 2 complexos, de 2 projetos que deram problema ali na época da Lava Jato, do Petrolão, enfim. Que é a retomada da refinaria Abreu Lima e o complexo petroquímico do Rio de Janeiro, né? Estiveram no olho do furacão ali naquela coisa. Como retomar esse investimento sem cometer os mesmos erros do passado, deixar as mesmas brechas que foram deixadas? É importante, Aloysio, até obrigado pela pergunta, porque é uma pergunta, assim, acho que muito simbólica, né? Essa questão da corrupção na Petrobras. É inegável que existe corrupção e que, assim como existe nas prefeituras, assim como existe nos governos do estado, assim como a gente viu todos os ex-governadores, menos a Benedita da Silva, presos aqui no estado do Rio de Janeiro. E Marcelo Alencar. E o Marcelo Alencar. Então, você vê, a história mostra que isso é intrínseco do ser humano, não é de um partido. Você vê a corrupção no PSDB, você vê a corrupção no União Brasil, no PP, no Republicano, você vê a corrupção é intrínseca do ser humano. Posso só fazer um adendo? Claro. É bom lembrar que o PP foi o partido mais atingido pela Lava Jato, pouca gente lembra disso. Não, bem lembrado, e não se fala. Era o partido do Bolsonaro na época. Então, e quando você pega os resultados da Lava Jato, você tinha uma posição extremamente política em relação a como fazer com que... Hoje os documentários mostram, as pessoas chegavam lá, ô Nogueira, e falavam assim, a primeira pergunta, você sabe alguma interferência que o senhor ex-presidente Lula teve nesse processo que você está respondendo? Ele tá envolvido em alguma forma? Então, notoriamente, eles queriam pegar o Lula. Isso é uma coisa que os documentários, depoimentos... O PowerPoint do Dallagnol. Isso, PowerPoint, todo mundo... E a partir disso, na prática, o que eles fizeram? Eles colocaram um beneficiamento extremo da delação premiada, que você dava ali a oportunidade de uma pessoa assumir que roubou e dar um perdão de pena para ela de alguma forma, algum benefício em relação à pena. Em contrapartida, você não tinha os acordos de leniência. Tiveram vários acordos de leniência? Tiveram, mas foram muito aquém do que deveriam ter sido. Os acordos de leniência, você pega que os estaleiros mesmo do Caju, o que deu de prejuízo para a Petrobras, a parada das obras nos estaleiros não está escrito. E poderia ter sido feito isso, Aloysio, de forma que
você mantivesse os empregos, você mantivesse os trabalhadores trabalhando, você não atrasasse as obras da Petrobras. Aí não, teve que recontratar o término da P74 na China e não mais no estaleiro do Caju, no Rio de Janeiro, que estava sendo feito por conta da corrupção e tal. E quem pagou essa conta foram os brasileiros, foram os trabalhadores dos estaleiros, foi a própria Petrobras, que atrasou suas obras em 2, 3, 4 anos para começar a produzir um campo de petróleo por conta da Lava Jato. Enquanto isso, os bandidos que roubaram a Petrobras estavam sendo beneficiados com delações hiper, mega, ultra premiadas, onde eles conseguiam ali, a partir daquela delação premiada, um desconto de pena. E aí você tem vários casos em relação a isso, que não vale nem a pena citar aqui o nome de vários desses bandidos que passaram pela Petrobras e que com 1 ano, com 6 meses, estavam soltos porque tinham feito a delação premiada. Enquanto isso, gastando seus restos de milhões que tinham sido roubados muitas vezes da nossa empresa. Para terminar o bloco, a gente começou falando aqui, Nogueira começou falando do Sul, a gente começou falando aqui da onda de calor e tal. O aquecimento global é outra coisa assim, como a manipulação política da Lava Jato, é uma coisa que independe de opinião, assim, de posição política. Sim. Estamos vivendo o aquecimento global a cada verão, a cada inverno, hemisfério norte e hemisfério sul mais rigorosos. Se tem gente no Canadá morrendo de frio, você fala só, gente, quem nasce no Canadá sabe o que é frio desde que nasceu. Porque ele está morrendo de frio hoje no Canadá porque alguma coisa diferente está havendo. Verdade. Enfim, estamos aqui passando agora, calor agora, na última dezena de maio, uma coisa impensável anos atrás, e parece unânime que isso entre os cientistas, entre os especialistas, emissão de monóxido de carbono com combustível fóssil. Como é que a Petrobras, você como sindicato, pensa nisso? Como você acha que o governo Lula pensa nisso? É um desafio, né, Luiz? Assim, a transição energética, ela está dada, né? Os resultados do clima são inquestionáveis, todos os estudos que você vê, eles apontam nesse sentido. E, ao mesmo tempo, para o nosso país hoje, é muito difícil você tocar uma transição energética sem o dinheiro do petróleo. Então, você tem um pré-sal ainda com uma boa capacidade aí por mais uns 10, 15 anos de bombar a economia brasileira. Você tem a nova margem, que é a margem equatorial, que também promete, que tem muito petróleo, pelo exemplo da Guiana, que pega teoricamente o mesmo tipo de formação geológica. Você tem lá a margem equatorial prometendo bastante produção de petróleo, e você tem o desafio da transição energética. Então, a questão ambiental, ela é ponto central, mas ela não pode ser discutida somente com a questão do combustível fóssil. Você tem uma série de outras medidas que devem ser tomadas, desde as novas formas de produzir energia, né? Eólica, solar, biomassa e por aí vai. Inclusive tem projetos muito bons aqui regionais que poderiam estar sendo mais explorados e que não estão sendo explorados sobre transição energética aqui no Porto do Açu, por exemplo. A empresa lá, tinha até separado aqui o slide sobre isso, onde eles colocam aqui todo esse processo de biomassa, biogás, planta solar, planta de combustíveis limpos, enfim, biocombustíveis, que tem do complexo portuário do Porto do Açu já, inclusive, licenciados, que não são debatidos, por exemplo, regionalmente, até como legado pós petróleo, né? Então, é um debate extremamente profundo. A gente não vê como o Brasil desenvolver a energia limpa sem ter esse passo, infelizmente, de fazer a produção do combustível fóssil sem passar. E aí só, Luiz, me permita voltar na pergunta anterior que você fez, porque acabou que eu dei o preâmbulo da Lava Jato, mas a forma de terminar as obras lá do Comperj, tantas outras obras, Abreu e Lima e tantas outras obras importantes, o FN3 lá de fertilizantes lá no Mato Grosso do Sul, que também está 70%, 80% concluído, é você fazer isso com todas as regras de compliance que existe. Você tem hoje a Petrobras muito mais robusta, muito mais protegida, o governo, todo o sistema que foi colocado de transparência nos governos, e aí esse mérito, ele é muito do PT, que votou a lei de transparência, a própria a lei de
de combate à corrupção foi no governo Dilma ainda, que pega inclusive as delações premiadas estão nesse bolo. Você pega a questão das regras que estão criadas internas na Petrobras, elas hoje protegem muito mais, dificultam muito mais a corrupção. Então, essa parte aí, hoje, quem tentar roubar alguma coisa, com certeza vai ser pego de forma muito mais fácil e direta. E sem dúvida, a gente vai conseguir vencer essa etapa de passar a ter obras sem corrupção, ou pelo menos com a corrupção mitigada, e que daqui a pouco se descubra essa corrupção e faça os bandidos devolverem o que roubaram da nossa empresa e do nosso país. A gente vai encerrar o bloco, mas só uma questãozinha rápida. A questão que você está falando de meio ambiente, de exploração na bacia do Amazonas. Isso está sendo debatido lá? Tá, inclusive teve... Desculpa, a Guiana é o caso, está na faixa ali, né? Porque... Fala muito a questão de Amazônia, mas na verdade ali não é nenhuma questão, não vai ter influência praticamente nenhuma em relação à Amazônia em si. Porque como é em alto mar, aí colocaram alguma questão de coral e tal, e barraram inclusive o começo dos testes que a gente faz, né, de perfuração, para ter a partir dessa questão de corais. Mas tem sido debatido exaustivamente com o Ministério de Meio Ambiente. Teve uma audiência pública, inclusive, semana passada, em Brasília, sobre isso. O nosso coordenador, David Bacelar, da Federação, ele esteve lá em nome da FUP participando. O próprio Petrobras colocou o seu staff da área de meio ambiente, de AIP, para falar sobre isso, porque o impacto ambiental em si é inquestionável, que ele vai existir em qualquer atividade. Você vai construir um prédio, tem impacto ambiental. Só que os argumentos que muitas vezes são usados, eles são argumentos falsos para defender uma posição de militância, uma posição política em relação àquilo. E a Petrobras, ela tem já há muitos anos que a Petrobras, em uma perfuração de um poço, ela não causa qualquer tipo de acidente, como teve da British Petróleo, como teve aqui mesmo, eu esqueci a empresa que teve há uns 10 anos atrás, que fez uma fissura num campo de petróleo. Então, Exxon Valdez, no Alasca. Isso. Então, a gente tem dentro da Petrobras um sistema hoje de segurança muito grande. O próprio pré-sal é bem mais complexo do que a margem equatorial para explorar. Então, em relação ao impacto à Amazônia, o próprio mar ali da região, esse impacto vai ser nada diferente do que nós temos na Bacia de Campos hoje. Mas a grande preocupação é o que o Aloysio colocou realmente, da descarbonização e que nós, como povo, como sociedade, como pessoas, nós temos que pensar nas próximas gerações e debater isso a fundo e ter um plano muito claro, né? O Brasil, apesar de ser um dos países já com o menor índice de carbonização da sua matriz energética, ele também é um dos principais produtores de petróleo do mundo. Então nós temos a nossa parcela de contribuição a dar nesse debate. Os rios deixam a gente... vai ser energia hidrelétrica, né? Foi o que salva a gente. Isso, correto. Um todo, né? No geral. Na Europa você tem os postos de recarregamento de carros elétricos abastecidos a óleo diesel. A energia gerada ali. Termoelétrica, óleo diesel. Tipo aquele camarada que vai na Espanha para protestar contra a torada e vai comer um Big Mac. Por aí. E sobre a Lava Jato, a gente usou muito aqui, eu acho que exemplifica-se de forma extremamente fácil e que pega toda a população, fica fácil de entender. Ninguém é contra a Lava Jato, acho que você já falou isso aqui várias vezes também. O Lava Jato, ninguém é contra a investigação de corrupção, que a gente quer que tenha mais transparência ainda possível à população. Mas assim, você não precisa matar o boi porque ele deu um carrapato, né? A gente usou muito isso, né? Você tem outros exemplos. Você tem um cachorrinho em casa, ele deu um carrapato aí, você não mata o cachorro para tirar o carrapato. Qualquer pessoa que seja julgada, seja julgada, o acusador e o juiz conluem, se você for julgado assim... Por si só já demonstra. O Brasil, historicamente, o moralismo sempre deu errado. O imperador rouba, não sei o Passo Imperial. Golpe da militar República. Os coronéis do República Velha deram o golpe, Revolução de 30. Aí depois Getúlio, não sei o que, Getúlio tava. Aí Getúlio deu um tiro no peito, anulou, 10 anos depois veio o golpe. Porque rouba e tal, o João tá roubando. Tá. Depois, sai de uma redemocratização, o caçador de Marajás, Collor. Isso. E agora, mas é assim, a gente vai já elegendo o Bolsonaro. Então Se alguém me disser, de 1889,
99 para cá. Onde deu certo, fala comigo. Porque, É cultural esse trem, tá, tá sempre, isso cíclico. tá na raiz da gente. Isso acaba mal. Mal. Mas no próximo bloco, Cláudio, eu vou pedir aqui licença, eu vou tirar o meu jaleco de presidente do sindicato para ficar de blusa normal quanto petista, porque eu vou cumprir um outro papel no próximo bloco. Só faltou a camisa vermelha, então, já que é para simbolizar, você vê de... Nem só de vermelho vive o PT. Boa. Principalmente em tempos atuais, né? É. O Lula tá... Mas nós somos chamados de vermelho aqui a torto e direito. Não brinca não, né? O sangue é vermelho e corre vermelho, mas a gente tem que Bom, construir mais. Vamos lá então, são 8 horas e 26 minutos, mas é uma pausa bem rápida, tem vários comentários também aí, a gente volta para falar e para conversar com o Teseu agora sobre política, sobre Campos, a política de Campos, esse cenário atual, uma projeção também, novidades aí na nominata vereador do PT, e o PT que tem 3 pré-candidatos, que nós já ouvimos esses 3 pré-candidatos aqui, nessas rodadas de entrevistas com todos os pré-candidatos. São 8 horas e 27 minutos, voltamos a seguir com o Folha no Ar, oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar.